Para o seu pronunciamento, representando neste ato o Poder Legislativo Municipal, o presidente da Comissão Organizadora e vice-presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, o nobre vereador Estevão Camolé. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite a todos. Eu cumprimento a cada um dos presentes, agradeço o seu carinho, a sua atenção, a sua presença nesta noite, para nós, simbolicamente, tão importante. Todos os dias e todas as noites são importantes na nossa vida. Mas existem determinadas situações que simbolicamente se transformam num momento especial, naqueles detalhes, porque a vida é feita de detalhes e destes momentos que somados nos dão uma vida feliz e um mundo melhor. Cumprimento mais uma vez a nossa querida Turvalina, que está com toda certeza vencendo as suas dores, os seus estertores, e aqui está nesta casa que com certeza a acolhe com carinho e amor, porque foi ela que acolheu desde a primeira pessoa, porque é uma das nossas fundadoras. Agradeço nosso querido Alcides, o presidente desta casa, que teve a insanidade mental de aceitar transferir a palestra para cá. Nós tomamos cuidado com a propaganda para que não viesse, muita gente não fizemos a propaganda na Semana Espírita, não fizemos cartazes nem faixas, mas assim mesmo estamos lotados. Cumprimento também, existem pessoas que estão nos assistindo no telão aqui atrás desta parede, lá nessa sala, numa outra sala e numa outra sala também. Cumprimento a todos, sejam todos bem-vindos. Cumprimento nosso querido amigo, companheiro de jornada, o médico doutor Arthur Quioro, que é secretário de saúde do município de São Bernardo do Campo e que veio, além de secretário, representando também o prefeito de nossa cidade, sua excelência o prefeito Luiz Marinho. Descobri hoje, por uma alegria muito feliz, que o nosso querido Arthur Quioro, além de secretário da saúde, é também espírita, autor de livros espíritas. Fico muito feliz, é membro do Centro Espírita Allan Kardec de Santos, é isso, e também membro de outras associações importantes, inclusive internacionais, do nosso movimento espírita. Parabéns, Quioro, você é muito bem-vindo e muito nos honra com a sua presença. Meus amigos, foi em 1804 que Hippolyte Léon Denisard Rivail nasceu no interior da França, em Lyon. Um menino que já veio com uma capacidade ímpar, porque quem é espírita sabe que um ditado muito antigo que diz: ninguém nasce sabendo. Há controvérsias. Quando pegamos um Wolfgang Amadeus Mozart, que era capaz de tocar qualquer música clássica aos 8 anos de idade e mal sabia escrever o próprio nome, como eu posso chegar e falar: ninguém nasce sabendo? Não, então vai tocar com ele. Quando pegamos um Claude Monet, quando pegamos um Van Gogh, quando pegamos um Galileu, um Beethoven, é impossível dizer que ninguém nasce sabendo. Este é um dos pontos básicos da doutrina espírita que vamos abordá-lo lá para frente. Mas nasce Hippolyte Léon Denisard Rivail e é mandado, ainda criança, para uma cidade da Suíça chamada Yverdon-les-Bains, Yverdon dos Banhos, muito próximo, mais ou menos uns 100 quilômetros da cidade de Genebra, na Suíça, a cidade mais importante, não a capital, que é Berna.
e foi estudar no Chateau, num castelo que existe naturalmente até hoje, dirigido por ninguém menos que uma sumidade do comportamento infantil, Pestalozzi. Que homem notável! E este homem notável só poderia ter igualmente alunos notáveis. Este menino já desde infância já falava o francês, falava o italiano, falava o alemão. Era um menino inteligentíssimo. Quando cresceu, foi para Paris. Tornou-se, era professor de matemática, de ciências, era profundo conhecedor das matérias ligadas à ciência e adorava crianças e adolescentes. Era um eminente professor, respeitado, um homem das ciências. Nesta época, em Paris, não se falava de outra coisa, a não ser os fenômenos das mesas girantes e falantes. Mesas. Não que as mesas giravam, mas as mesas davam pancadas. E era-se comum reunirem-se pessoas, em torno da mesa, como se hoje fosse, para que possamos contextualizar. Não tem a brincadeira do copo? Que já ouviram falar? Era a brincadeira do copo, só que não era copo, era mesa. Era mais uma brincadeira para divertir-se no chá da tarde. Eles se reuniam em torno da mesa. E alguém fazia perguntas, só perguntas naturalmente, de importância muito rasteira, só pessoal. Vou me casar, vou achar uma fortuna não sei aonde. E como diria Allan Kardec mais pra frente, invoca uma pedra e a pedra te responderá. Para perguntas bestas, respostas ignorantes. E eles respondiam, se vai achar o tesouro, se vai ser feliz. Até que no meio desta gente alguém teve a brilhante ideia de começar a fazer perguntas, vamos dizer, mais difíceis, de um conteúdo filosófico científico mais acurado. E não é que a mesa dava respostas de perguntas mais difíceis. Quando chegaram então para Hippolyte, Leon, Denisard, Rivail, estou aqui dando um super resumo, dando um salto na história. Chegaram para ele e falaram, que ele já tinha ouvido, existem os fenômenos das mesas girantes e falantes e gostaríamos de convidar o senhor, senhor, porque ele já estava na casa dos 50 anos. Entenda bem, nunca Bezerra de Menezes converteu seu espiritismo aos 60. Allan Kardec tornou-se, vamos dizer, espírita, foi estudar o fenômeno aos 50. Então sempre é tempo de aprender, de estudar, de fazer. Me recordo de um exemplo material do Roberto Marinho, dono da Globo. Começou a Globo com 63 anos. Sempre é tempo de fazer alguma coisa, sobretudo no bem. Chegaram e convidaram-no para que ele pudesse assistir a uma dessas reuniões. E ele, como um homem de ciência, vai falar o quê? Eu não posso crer que uma mesa destituída de cérebros e de nervos, possa pensar, até que me provem o contrário. Veja a visão dele. Eu não aceito que uma coisa dessa funcione, até que me provem o contrário. Ou seja, eu posso estar errado. Eu não me fecho. E ele foi à reunião, começou a fazer perguntas, a mesa respondia, começou a fazer mais perguntas, a mesa respondia. Quando ele começou a fazer perguntas em outros idiomas, ele falava 7 idiomas. Chegou-se a corresponder com Luiz Olímpio Teles de Menezes, na Bahia. Ele é o precursor do movimento espírita da Bahia. Luiz Olímpio Teles de Menezes, em 1869, no ano da sua morte, de Kardec, em português. Existem cartas de Kardec em português. Era um homem que começou então a fazer perguntas em outros idiomas. E para não perguntar, porque vai saber se a pessoa ali é um gênio da matemática, ele fazia a pergunta, dobrava num papel, lacrava, colocava no envelope fechado, lacrado, na frente dele e falava, eu gostaria de ter a resposta a esta pergunta. Que pergunta? Ninguém podia tocar no envelope. Estava na frente dele, e ele trouxe, ele selou, ele fechou, ele colou. E para garantir que vai ver alguém tem um olho mágico, porque tem gente que tem o chamado olho gordo, feio, coisa que você não imagina. Ele colocava idioma diferente. Você vamos complicar um pouco. Vamos fazer uma pergunta na França, fazemos a pergunta em alemão. Que era para complicar, não é que a mesa respondia.
Até uma hora que ele faz essa pergunta para a mesa. Como é possível? Ele perguntando para a mesa. Como é possível uma mesa destituída de cérebros e de nervos responder? E sabe o que a mesa responde? Não é a mesa que fala. Somos nós, as almas dos homens que vivemos na terra, que falamos. Abre-se um painel novo. Ali começa então, ali naquele instante, começa o fundamento do que hoje nós chamamos doutrina espírita. Naquele instante, naquele momento, porque aí a lógica começa a aparecer. É verdade, uma mesa não pode responder sobre questões de matemática, fisiologia, química, biologia. Mas quando eu questiono a alguém que pressupomos seja uma entidade, uma mente desencarnada, se eu faço uma pergunta sobre física, é o físico que responde. Se eu faço uma pergunta sobre matemática, é o matemático que responde. Se eu faço uma pergunta sobre fisiologia, é o fisiologista que vem para responder. Agora eu entendo. E determinado espírito começou a chamá-lo de Allan Kardec. Allan Kardec, lembrando que o nome dele não era Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. E ele pergunta: por que o senhor me insiste em chamar de Allan Kardec? Ele diz: porque este foi o teu nome. O teu nome numa época em que a França não era França, eram chamadas Gálias. Você viveu, era um sacerdote druida, amava o deus Dispater, era vegetariano e chamava-se Allan Kardec. E ele então gosta do nome e adota o pseudônimo de Allan Kardec. E publica então no dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, Palácio Royal, fica exatamente em frente à entrada principal do Louvre. O Louvre, o museu em Paris, onde Allan Kardec lançou o livro, não dá mais que 80 metros daquela pirâmide que se tem na entrada do Louvre. Num Palais Royal e na galeria chamada d'Orléans. E ele lança o primeiro livro espírita do mundo, na época com 501 perguntas, e naturalmente 501 respostas. E ali ele fala o seguinte: para ideias novas, porque a doutrina espírita é uma ideia nova. Para ideias novas, palavras novas. E ali ele propõe a palavra espiritismo, que nunca foi pronunciada antes do dia 18 de abril de 1857. Havia o espiritualismo, que não é a mesma coisa. Ele propõe a palavra espiritismo e a define como sendo a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo espiritual. As suas bases filosóficas são 5: a crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos e na pluralidade dos mundos habitados. Como disse Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E o seu cimento divino, porque a doutrina espírita não é uma doutrina religiosa, é uma doutrina científica, filosófica, de consequências religiosas. A base da doutrina não é a religião, é a consequência dela. E ele diz: em espírito e verdade, sua base, conforme o pregou e viveram Jesus e os seus apóstolos. E propõe a palavra espiritismo. Portanto, quando nós vemos alguém falando que Moisés condenou o espiritismo, eu disse: como? Só se ele estivesse na França 2.000 anos depois e 2.500 anos depois, como é que ele vai condenar uma coisa que não existia? A palavra espiritismo foi criada por Allan Kardec. E ele cria então o primeiro livro espírita do mundo, o Livro dos Espíritos. Na primeira pergunta você já vê se ele é inteligente ou não. Porque a inteligência de alguém não está na resposta que ele ouve, porque é ignorante. Mesmo ouvindo respostas boas, continua na ignorância, porque não vai fazer nada com aquilo que ouve. Mas você vê pela vontade de aprender. A primeira questão do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Porque quando você pergunta quem, você pressupõe na pergunta alguém. Quem abriu a porta? Alguém. Quem é Deus? Ele pergunta que é Deus, que pode implicitar alguém ou alguma coisa. E eles respondem: Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primeira ou primária de todas as coisas. Deus.
E ele vai questionando e perguntando e estudando, indo atrás, questionando mais espíritos, vai e descobre que no mundo espiritual, este mundo espiritual influencia o mundo material. Ele descobre isso numa questão do Livro dos Espíritos, de número 459, exatamente. Na edição moderna, agora com 1019 perguntas. Ele pergunta exatamente assim: os espíritos influenciam em nossa vida e em nossa inteligência? E eles respondem, ipsis literis, sim, vírgula. Chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem e vos conduzem, concluímos nós, para o bem ou para o mal, dependendo de um fenômeno chamado sintonia. Aí é questão de sintonia, e abre-se um outro painel novo. Não bastasse existir o mundo espiritual, não bastasse existir espíritos, estes espíritos que nós denominamos de desencarnados, estes espíritos que nós denominamos de desencarnados influenciam a mente de outros espíritos que estão sujeitos às 3 dimensões, largura, altura e profundidade, que nós chamamos de encarnados. No nosso caso, por enquanto. Tudo é passageiro. Eu sempre cito isso, já citei em nossas palestras, perdão para repetir, mas para ver a importância de estudar a doutrina. Claro, só estudar e não praticar fica igual ao Evangelho de Jesus. Lindo e maravilhoso, mas que quando não é usado não serve para nada, porque informação que não se usa tem nome, lixo, porque não faz nada com ela. Por isso o Evangelho de Jesus é o maior de todos os livros, não em tamanho físico, mas em importância espiritual. Lê-lo, a mais importante de todas as tarefas. Estudá-lo, a mais nova de todas as ocupações, mas sobretudo vivê-lo, o maior de todos os desafios. O maior desafio espírita é viver as consequências da filosofia da ciência espírita, que está ligada à sua moralidade, ao caráter, à honestidade, à mudança de comportamento e à contribuição da edificação de um mundo melhor, começando por uma vida mais feliz. É importante estudar a doutrina para saber o que estamos fazendo, para que não caiamos naquele imaginário popular. Quantas pessoas que perguntam para mim, Camolese, você é espírita? Eu digo perfeitamente. E ele pergunta, de que linha? Eu falo, não é de linha, é de lã, meu filho, não é Kardec, não tem linha. Tem lã. É espiritismo de mesa. Quantos já não ouviram? É de mesa. Ela não é. De mesa. E ainda a mesa tem cor. É de mesa branca. Branca. Se for de outra azul, uma branca por baixo, já tem problema. Já não é um espiritismo puro. Olha a loucura. Eu me recordo, peço licença para repetir, muitos amigos conhecem, mas para explicar a importância de estudar a doutrina. Porque senão nós temos um manancial deixado por um gênio e corroborado por espíritos fantásticos, que não fazemos nada com ele. Lemos 2 páginas de um livro, nem lembramos do livro que estamos lendo, não é? Que livro você está lendo, querido? Está um lindo de André Luiz, que agora André Luiz é moda. O de André Luiz. Qual o nome? Ai, é tão lindo que eu vou te emprestar. O nome, velho. Nome. Ai, é lindo. Chorei 3 vezes. Ô, querida, qual o nome da causa dessa choradeira? O nome do livro. E a pessoa fala, sabe o quê? Faz uma cara que você acha que vai incorporar o autor, né? E pela cara vai descer ou vai subir, você não sabe o que vem. E vai. Já sei. Tá aqui. Na ponta da língua. Está aqui mesmo, porque nunca subiu para cá. Por isso é que não lembra. Parou. É importante estudar. Peço licença para repetir aquele episódio verídico acontecido comigo quando eu estava no centro. Chegaram as moças tremendo, mas tremendo, aquilo tremia. Entendeu? Desesperado. Alguém me indicou para conversar comigo. Quando elas perguntaram, senhora esteve com a mulher? Eu disse, sou. As 4 desabaram de choro. Sem eu falar nada. Eu falei, nossa, mas como não me assustando? Olha, estão desesperados. Eu falei, minha filha, calma. O que é que aconteceu? Ela disse assim, olha, os meus pais, a mais velha, de 18 anos, que veio dirigindo o carro, dizendo, os meus pais viajaram
meu pai e minha mãe. E eu chamei as minhas 3 amigas para irem dormir em casa, enquanto papai e mamãe viajavam. Ficamos nós 4 em casa, de televisão, filme, comendo pipoca. Como já era tarde, madrugada, começou aquela conversa de espírito, de coisa, disso, daquilo. E aí resolvemos fazer a brincadeira da Copa, conforme manda o protocolo. Eu não sabia que tinha protocolo. E na hora, eu falei, como é o protocolo? É uma mesa com uma toalha branca, uma Bíblia aberta para garantir os bons eflúvios espirituais, uma cartolina, a gente faz o alfabeto, A, B, C, D, até X, coloca embaixo a palavra sim, e do lado a palavra... Tem gente que tá era outra. Coloca a palavra assim, a palavra não, e aquelas perguntas que você sabe de alta filosofia grega, romana. Primeira pergunta que fizeram, mas você precisa ver o desespero da... Eu estou contando aqui porque desgraça na vida dos outros é piada pra gente, mas na dele você não tem noção como essas meninas estão. Você não tem noção. Primeira pergunta, há algum espírito aí? Colocaram o dedo no copo de ponta cabeça. O copo foi uma palavra? Sim. Graças a Deus. Começamos bem. Segunda pergunta, é espírito homem? Porque elas são mulheres. Elas dizem que mulher com outra mulher. Você pode ver. Quando um homem encontra o outro na rua, amigos de infância, eles olham, oh, sem vergonha, mano. Como é que você tá? Ai, vai estar gordo, tá morrendo, tá acabado, ai meu Deus, tá de mal a pior. Eles se abraçam, vê que ele sai, esse daqui fala pra esposa, é o meu melhor amigo. É o meu amigo de infância, eu morro por ele. Duas mulheres quando se encontram, oi querida, que linda, que saudade, aparece. Ela sai, ela fala, pronto, não presta, sem vergonha. Então elas, para garantir, é melhor deixar com o espírito homem, não vai concordar. A nossa intenção é espírito homem, verdade. É espírito homem, o copo foi com a palavra? Sim. O Senhor responde perguntas sobre namoro, amor, flerte, casamento. O copo foi com a palavra? Sim. E a mais velhinha lá, de 18 anos, a dona da casa, todas as 4 dedinhos. Ela fez a pergunta para ela: o senhor acha que eu vou encontrar um grande amor na minha vida? O copo foi com a palavra? Sim. Vai. Ela disse, por isso que eu gosto de espiritismo. Sim. Claro, tá falando que ela quer ouvir. Sim. O senhor acha que eu vou encontrá-lo logo? Sim. Esse homem é bonito. Desculpe perguntar, mas o senhor está respondendo? Sim. Bonito. Ela foi se entusiasmando. O senhor acha que eu vou ficar com ele para sempre? Porque é aquele sonho do amor eterno. Lembrando que tudo é transitório, né? Vinícius vai tentar cantar isso, que seja infinito, que seja eterno, o português chama, que seja infinito. Enquanto dure, é viver o momento, a eternidade está no momento que nós vivemos. O senhor acha que vai ser para sempre? O qual foi a palavra? Sim. Ela então se entusiasmou e disse, seria abusar do senhor? O senhor sabe com quem? Que aí a pergunta mudou. Com quem vai ser? O senhor sabe com quem é? E o copo, para a alegria dela, foi na palavra? Sim, ele sabia. O senhor poderia dar o nome? E por primeira vez o copo foi no alfabeto. C-O-M-I-G-O, comigo.
Então imagine a loucura. Veja como é importante estudar a doutrina espírita. E Allan Kardec, então, vendo isso, a resposta da questão 459 do Livro dos Espíritos: os Espíritos influenciam nossa vida e nossa inteligência, sim, muito mais do que supondes, chegando a tal ponto de que são eles quem vos dirigem e vos conduzem. Ele então codifica o segundo livro espírita, o Livro dos Médiuns, que vem logo após o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, para estudar este mecanismo, até que ponto esta influência é exercida. E nesta época, Allan Kardec torna-se amigo de um rapaz, de um menino, praticamente, que era um dos maiores gênios da França, Nicolau Camille Flammarion. Aos 19 anos de idade, esse bendito deste menino já era diretor do Observatório Astronômico de Juvisy, o segundo mais importante da França inteira, até hoje. E um dia eles se conhecem nessas voltas que a vida dá numa banca de jornais em Paris. Quando então vai Flammarion e ouviu falar da doutrina espírita, vai comprar um livro e pergunta: o senhor sabe quem é esse Allan Kardec? E o homem sabia, porque era o editor do Livro dos Espíritos, Pierre Paul Didier, o primeiro editor do Livro dos Espíritos, e disse perfeitamente: o autor está ali, o senhor pode conversar com ele. E Camille Flammarion chega a Allan Kardec e diz: eu encontrei neste livro, que ele veio comprar porque já tinha lido de outro emprestado, veio comprar o dele. Eu encontrei neste livro a resposta que a física não lhe foi capaz de dar. E torna-se então espírita, descobre-se então possuidor do fenômeno mediúnico. Estamos falando do Livro dos Médiuns. E na quinta obra básica, a Gênese e seus mistérios e predições, ele, Nicolau Camille Flammarion, psicografa um capítulo inteiro chamado Uranografia Geral, pelo espírito de Galileu Galilei. Mas voltando ao Livro dos Médiuns, o segundo livro, ele começa a estudar este mecanismo da mediunidade e começa a ver que todos estamos sujeitos à influência mediúnica. Todos somos médiuns? Sim e não. Todos estamos sob a influência da mediunidade. Mas Allan Kardec resolve chamar de médium aquele que, além de receber a influência, sente que recebe. Porque todos estamos sob a influência, mas nem todos sentem a influência. Há aqueles que sentem, vamos chamar mais ostensivamente, Allan Kardec vai chamar de médium. De médium. E ele descobre que a mediunidade é um fenômeno que não está ligada com a moral. Não tem nenhuma ligação o grau da mediunidade de alguém com a moral que essa mesma pessoa possui. Nós encontramos grandes médiuns ligados ao mal, às trevas, e encontramos grandes médiuns ligados ao bem, ao amor e à paz, como o nosso querido e saudoso Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. E ele descobre então que é necessário, por exemplo, só por curiosidade, hoje, se formos à Inglaterra, lá os médiuns são sindicalizados. Tem sindicato dos médiuns. Quando vai dar passe no hospital, imagine que eu estou lá visitando, tem alguém lá doente, fala: ô Camulé, você está aqui, você pode dar um passe na minha mãe? Deixa eu entrar no hospital e falar que eu vou dar o passe. Eles vão falar: cadê a filiação sindical? Fala: não, é de graça, por isso mesmo que não pode, porque se cobra para dar o passe. Se cobra para dar o passe. E como é sindicalizado, é legalizado. Você pode dar recibo. Você dá recibo. Hoje, você dá recibo. Então, se eu for lá dar o passe de graça, é chamado de concorrência desleal. Concorrência desleal. Então, veja que o negócio pode ficar somente mercantil. Pode ou não pode? Quem vai ao túmulo de Allan Kardec? Allan Kardec não foi enterrado no Père Lachaise. Ele foi enterrado no cemitério chamado Montmartre. Só depois de um ano é que transladaram o corpo, fizeram tudo bonito, colocaram aquela frase: nasceram, morreram, renasceram ainda, progrediram sempre, tal é a lei. E lá está o dolmen, o túmulo de Allan Kardec, que todo mundo passa, inclusive eu quando fui, a mão no túmulo de Allan Kardec. Viúvas ou senhoras de luto vão inteiras de preto, é muito comum, elas estão lá orando no túmulo. E dando, isso é uma curiosidade para um dia, se você for, quase ninguém percebe. Dê uma voltinha atrás do túmulo, que tem uma parede enorme. Atrás tem um negócio assim, imagina um prato, meio prato, meio, imaginou? Meio.
uma terrinha, umas pedrinhas, que construiu o cemitério de propósito, porque o pessoal estava começando a desmontar o túmulo de Kardec, cada um levava uma pedrinha, um pedacinho do túmulo, ia chegar ao túmulo, você, cadê? Eu já foi. Então, o cemitério fez atrás e tem uma terrinha, e o pessoal vai lá meio disfarçado, e pega a terrinha e passa, está com um problema no coração, passa, tem lá até hoje, vai lá e passa uma terrinha. Eu peguei a terrinha, passei na cabeça. Não vai funcionar. Portanto, mas tem a terrinha, não é brincadeira, está lá a terrinha. Aí eu vai estar lá a terrinha. Então veja, a crendice e não está ligada à moralidade. Ou seja, nós podemos treinar, entenda, mediunidade não aumenta de tamanho no sentido de proporção. Mediunidade você não desenvolve. Desenvolvimento pressupõe-se aumento. Você educa, já nasce com ela. Chico Xavier já nasceu com aquela potência, aí a gente usa a teoria de Aristóteles de ato e potência. Ele nasceu com aquela potência. Ele só a educou. Ninguém faz fábrica de médico. Vem cá que a gente vai fazer você virar médico. Tá, não recebo, recebe agora. Mas vendo a necessidade da moralidade, veja, por exemplo, Chico Xavier, que foi o maior médium espírita do mundo, mas quando nós falamos do Chico, que era uma potência, era uma usina de Itaipu da mediunidade, nós lembramos dos fenômenos mediúnicos dele ou da humildade, do amor, do carinho. Veja como a mediunidade moralizada, ela é consoladora. E aí sim, a doutrina se torna o consolador prometido. E Allan Kardec preocupando-se com isso. Então, faz surgir o Evangelho segundo. E ali ele começa com a doutrina, fazendo a introdução, e começa com a doutrina de Sócrates e Platão. Os chamando precursores do Espiritismo, que são mesmo, que viveram há 2.400 anos atrás e falavam que o homem é uma alma encarnada. 2.400 anos, mandaram matar, é óbvio. Com umas ideias dessas. Vai estudar este lado moral. Existem comunicações fantásticas. Peguemos, por exemplo, São Luís, que era o coordenador espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Pegamos Santo Agostinho, nosso querido doutor da igreja, que era um homem, na linguagem do interior, levado à breca, que fazia o que não devia quando não podia, mas quando se converte em vida, e depois escreve os seus livros, entre eles Confissões, falando da própria vida, ele fica se questionando por uma pera que um dia ele pegou sem pedir-lhe um pé. Ele se torna também um dos mentores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nós pegamos comunicações de Jean-Baptiste Vianney, o nosso querido cura d'Ars. Era o São Francisco de Assis da cidade de Ars, na França. Era um santo de um homem. Velhinho. Um dia velhinho. Era o São Francisco. Este homem recebe uma carta destituindo ele da igreja. Porque na igreja ele começou a trazer os pobres, os miseráveis, os desfalecentes na luta. E sabe o que ele diz? É verdade, eu não mereço estar aqui. Nunca entendi porque Deus me concedeu, eu, o maior de todos os pecadores, a oportunidade de estar nesta casa sagrada. E eu que não valho nada, volto para o meu lugar e vai morar no meio do mato, sozinho, e morre lá. Jean-Baptiste Vianney, o nosso querido cura d'Ars, que dá também comunicação. Tantos espíritos falando da importância da moral, do homem de bem, do verdadeiro espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela vontade que empreende em vencer as suas tendências inferiores. É a vontade de se moralizar, é a vontade de crescer para largar o interesse pessoal. Porque nós vivemos num mundo de muito interesse particular. E quando nós colocamos o Evangelho, o eu passa a se tornar moral. E começamos a entender que quando o mundo ganha, nós ganhamos também. Temos que tomar muito cuidado com esse interesse particular. Como conta uma professora de religião, estava na aula só com crianças do primário. Ela falou assim, vou dar R$10.
aula de religião, para falar para quem adivinha aqui o nome do homem mais importante do mundo. O menino mais rápido fala: Jesus, Jesus, Jesus. Justo menino que se chamava Samuel, Samuelzinho, cujos pais eram judeus ortodoxos. Judeu, respeita Jesus, os ortodoxos, mas creem que Moisés foi o homem mais importante, não Jesus, o menino mais do que rápido, mais ágil que qualquer cristão. Disse: Jesus, Jesus. Ela deu dinheiro para ele e disse: parabéns, Samuelzinho, estou contente de você falar que foi Jesus. O que você falou? Professora, todo mundo sabe que é Moisés, mas negócio é negócio. Para que não se fizesse negócio com a verdade. Entenda bem. Entenda bem. Entenda bem. Tivemos, mesmo a época de Allan Kardec, muitos escândalos nesta época, de pessoas que começavam a cobrar. Allan Kardec cita por 5 vezes nas obras básicas o maior médium da época dele, chamado Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, nos livros de Kardec vai estar D.D. Home, era o maior médium de materialização da época, mas começou a ficar muito rico também, ganhar muito dinheiro, porque ele cobrava as consultas e começou a tornar-se só atender a elite, e começou a cobrar consulta, até um dia que deu problema. Uma senhora, ele a convenceu a deixar a herança para ele. A mulher deixou a herança, morreu, a família entrou contra ele com recurso, ele perdeu e foi para a cadeia. 2 anos. Foi preso. Quando saiu da cadeia, o povo esperava, lotado de gente. Perguntaram: e agora? Ele disse: aprendi a lição. Nunca mais cobro dinheiro. Nunca mais aceito dinheiro em troca de favores mediúnicos. A partir de hoje só aceito joia. Que não era contabilizado. Porque joia não era contabilizado. Então veja, estou citando, a Kardec cita ele 5 vezes nas obras básicas, para ver se o homem é importante ou não. 5 vezes. Daniel Douglas Home, então é importante moralizar a criatura. Depois vai estudar o livro Céu e o Inferno. E a doutrina então abre um novo painel. Porque como é que nós nos achamos no mundo? Não tem o tal do GPS? Tem o GPS que dá latitude e longitude? Como é que alguém no meio do mar sabe para onde está indo? Hoje em dia, porque antigamente usava-se o astrolábio, vão para as estrelas. Mas liga o GPS, tem latitude, tem longitude, você junta as 2 linhas, você tem um ponto, você sabe onde está. Céu e inferno, para muita gente, está ligado à latitude e longitude, tanto que São Pedro, o apóstolo mais velho, torna-se, na cultura católica, o que tem as chaves dos céus. Para entrar nos céus, quem tem a chave para passar pelo portão? Olha o local, é materializado. Se tem portão, tem fechadura. Se tem fechadura, tem chave. Se tem portão, tem muro. Tem fechadura, tem chave, tem lugar. Você tem que saber onde o portão está. Então, ou seja, do portão para fora está o sofrimento, o purgatório, a tristeza e a dor, e do portão para dentro, toda a alegria, a felicidade, a paz, a renovação. Para a doutrina espírita, céu e inferno são estados de consciência, e não um local determinado por latitude e longitude. São estados de consciência. Onde estiverem reunidos os maus, ali será o inferno. Portanto, ele pergunta para quem assistiu o nosso lar. Tem bastante gente que assistiu o nosso lar. Lembram-se lá do umbral? Umbral é céu ou é inferno? E eu lhe respondo: depende do que você está fazendo lá. Se você está lá forçosamente, é o inferno. Mas você parou para perceber que no umbral só trabalha um espírito de luz? Quem lê as obras de André Luiz, sobretudo as 5 primeiras, vai ver que André Luiz só entra no umbral acompanhado de mentores. Ou seja, de espíritos mais evoluídos do que ele. Porque por causa da vibração dele, se ele entrasse sozinho, não voltava.
Você pode ver que ele vai sempre acompanhado. Ou seja, para trabalhar no umbral tem que ser muito homem, tem que ser muito mulher, tem que ter uma capacidade espiritual enorme. Ou seja, o umbral pode ser o céu para quem está a serviço do bem, e o inferno para quem foi parar lá e não devia. Portanto, no fundo, o céu e o inferno é um estado mental. E aí nós encontramos a quinta obra básica, que em verdade são 7, são 5 as famosas e mais 2 opúsculos pequenos, livrinhos pequenos, o que é o Espiritismo 1 e o Principiante Espírita. Mas quem quer conhecer a doutrina espírita para valer, estude as revistas espíritas de Allan Kardec, porque as obras básicas foram todas tiradas de lá. As obras básicas são um resumo de 12 anos de revistas espíritas publicadas mensalmente por Allan Kardec. E na quinta obra, a Gênese, não confundir com Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento. A Gênese, seus mistérios e tradições. Allan Kardec vai estudar a evolução humana, vai mostrar que a crença de duas pessoas, Adão e Eva, não é uma crença compatível com a ciência espírita, nem sequer com a matemática. Vai dizer que Adão e Eva não existiram, mas sim o que poderíamos chamar filosoficamente de raças adâmicas. Não existiram por causa da matemática, nem por causa do espiritismo. Porque imagine se a gente for levar o Antigo Testamento na letra. Imagine, lá não estava escrito Deus criou um homem. Porque quem veio primeiro? O homem. Então o homem já é mais importante, veio primeiro. Mas foi escrito por quem? Por homem ou por mulheres daqui? Adivinha? Por homem. Então o homem veio primeiro. Estando o homem sozinho, como é que ele vai saber que está sozinho se nunca esteve com ninguém? Aí já é um problema filosófico ali. Como é que você vai saber que não está amargo se você só tomou doce, você nunca comeu amargo? Então como é que ele vai sentir solidão se nunca esteve com alguém? Impossível. Mas vamos pensar que seja possível. Ele chegou para Deus, porque Adão conversava com Deus quase todo dia. Como ele conseguia? Nunca mais ninguém passou a regra de como é que é. Ele conversando com Deus, disse: Senhor, estou sozinho. Deus falou: ah, vá. Com todo respeito, ainda bem. Mas na santa misericórdia não dá para passar pelo mínimo raciocínio, isso não é nem espiritismo, é bom senso. Eu estou sozinho. Ele falou: ah, não. E aí ele convenceu Deus, note bem, Adão convenceu Deus. Olha o poder desse homem, isso é um fenômeno. Ele convenceu Deus a criar outro ser. E Deus chegou assim: é bom, o homem não está sozinho. E criou então, deu uma costela, a mulher. Ou seja, a mulher é co-criação do homem, porque Deus criou, mas usou parte do homem. Criou de uma costela, a mulher saiu de uma costela. Tanto que conta, isso já não está no Antigo Testamento, um dia Adão brigou com Eva, ficou uma semana fora de casa. Quando voltou ele dormindo, ela passou a mão, estava faltando mais uma costela. E Deus chega e diz assim: olha o paraíso, fica à vontade, pode fazer o que quiser, só não coma do fruto dessa árvore que está ali. E apontou aquela ali. É o tal do atiçar curiosidade. Você imaginou numa palestra para criança que vocês podem comer à vontade, só essa caixa de bombons especiais, você não pega. Aí a mulher, adivinha quem foi lá na água primeiro? Adão estava tranquilo, sábado à tarde, tinha um dois esportes, coisa na árvore lá. E a serpente conversa com ela, a serpente fala. E aí, querida, tudo bem? O cabelo tá bonito, é bonito. Come a maçã aí, comeu. Leva lá pra trás. O Adão comeu a maçã. Assim que eles comem, está na Bíblia, Deus aparece. Como se estivesse atrás do mato. Deus aparece.
última que só Deus poderia fazer. Por acaso vocês comeram? Adão com o cabinho na boca ainda. Olha a pergunta, né? Por acaso vocês comeram? Comeram, sim. E olha o que está escrito. É Deus, então, que está exatamente nessas palavras. Se arrependeu, está assim, esta palavra, se arrependeu de ter criado o homem. Ou seja, numa conclusão nossa, não sabia o que estava fazendo. Também, porque quem se arrepende não sabe o que estava fazendo. Quando nós pegamos as 3 características básicas de Deus, onisciência, onipotência e onipresença, vai tudo pelo chão, que ele não sabe o que faz. E falou, fora daqui, carca fora os 2 daqui. Vai embora. E jogou praga. Calma, não mandou se embora, vem a praga. A praga. A partir dali, todos seriam filhos do pecado. Primeira praga. Todos seriam filhos do pecado. Expulsos do paraíso, ou seja, condenados à tristeza, miséria e dor. Portanto, Allan Kardec vai explicar que a doutrina espírita pode criar uma coisa dessa. Aí os 2 tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ora, se tinha Adão e Eva, Caim e Abel, quantas pessoas nós temos? 4. Mas Caim não tinha obsidiado nervoso, matou Abel. De 4 ficaram quantos? Caim ficou envergonhado, foi embora. Foi embora. Podia ter ido. Até aí tudo bem. E lá ele diz, e ele encontrou uma mulher. E casou. Opa, mas que mulher é essa? Tinha mulher na terra? Claro que tinha, mas é o primeiro incesto se você for levar aquilo ao pé da letra. Kardec vai estudar, e se for levar ao pé da letra, é como aquela história daquele homem, daquele menino viciado em cocaína. Tinha feito todos os tratamentos possíveis e inimagináveis do mundo e não tinha sarado. Não tinha sarado. Até um dia que a mãe vai a um pastor e fala, só Deus para dar um jeito no meu filho. O pastor foi lá, orou pelo menino, tudo aquela coisa, orou, insistiu e fez. E o menino não é que se tocou, se sensibilizou. Ele deu a Bíblia para o menino e falou, meu filho, você vai ler isso daqui, de cabo a rabo, linha por linha. Você vai ler com calma, uma linha por dia, vai estudar, vai meditar. É a sua salvação, é a palavra de Deus. Ele disse, sim, senhor. E começou a largou a cocaína, não cheirou mais. Então um menino abençoado, começou a fazer palestras sobre Jesus, uma maravilha. 6 meses depois, o menino voltou para as drogas com tudo. A mãe quase ficou desesperada, angustiada, correu lá para o pastor voltou e disse, meu filho, mas o que aconteceu? Você estava indo tão bem, no caminho do bem, eu não mandei você ler? Ele mandou. Você não leu? Li. Por que você voltou para a cocaína? Ué, Deus mandou. Mas como é que Deus mandou? Eu estou lendo. Aí eu cheguei na parte do pó viestes, ao pó voltarás. Então, Allan Kardec vai falar, a letra mata. É o espírito que vive, que você tem que interpretar. Senão, você vai bater no pai e na mãe, vai fazer só que Deus sabe o quê? Usando da doutrina espírita. E temos, então, ele vai explicar a evolução humana. No livro A Gênese, vai explicar, vai estudar, vai chegar a cogitar o que a ciência vai confirmar mesmo depois, que a Lua é um satélite da Terra, mas é resultado da conjunção do encontro de um asteroide que arrancou uma parte da Terra e transformou-se na Lua. A Lua é parte da Terra. Ele vai falar isso. Vai estudar esses mecanismos, os mecanismos da evolução humana. Os mecanismos da evolução, do crescimento humano, dizendo que tudo evolui, tudo conspira. O homem não tem 4.000 anos. O planeta Terra tem 6 bilhões e meio de anos. Vai estudar essa evolução de comportamento. Fazendo aspas aqui, falando dessa evolução de comportamento. Pegue, por exemplo, como nós vamos evoluindo. Pegue, por exemplo, o dente do siso. Não tem o dente do siso? Lá atrás, os últimos. Serve para quê? Não serve para nada não, para entortar os outros. Ele nasce torto, é ou não é? Agora, quando você pega 100.000 anos atrás, dente era vida. Um leão hoje na selva com cara e morre porque não consegue morder o alimento. Mas hoje, com micro-ondas, garfo e faca, tudo cozido, você não precisa nem de dente, você coloca Mas tinha um monte de dentes.
Ou seja, com o passar do tempo, o dente do siso, a própria natureza vai excluindo. Só que demora milhares de anos uma brincadeira dessa. Pegue pelo. Os homens eram todos, tinha aquele pelo inteirinho. Por quê? Porque o pelo servia para proteger do sol, proteger do frio. Todo mundo era meio Tony Ramos. Era aquele pelo. Com o passar do tempo, vai havendo a perda de pelos. Por isso que todo homem careca é mais evoluído que o cabelo. Vai fazer o quê? Ciência. É ciência, lei de evolução. Brincadeira. Mas ele vai tentar explicar que esse processo de construção levou milhões de anos. Essa história de 1000 anos aqui, de 50 anos ali, já vai. Deus criou o mundo em 7 dias, nem 7 em 6, que no 7 descansou. Ele cria uma coisa aqui que não é simbólico. Vai estudar isso e vai nos deixar esta mensagem de paz, de esperança, uma doutrina consoladora, uma doutrina de amor, uma doutrina de paz, que fala de esperança, que admite que todas as religiões são boas desde que conduzam o homem ao bem. A doutrina espírita foi capaz de nos dar um Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita do mundo. Foi-nos capaz de dar nosso querido Chico Xavier, Dona Ivone do Amaral Pereira. Chico Xavier falando do livro dela, Memória de um Suicida, que ficou 38 anos engavetado na gaveta de um presidente da Federação Espírita Brasileira, com medo de publicá-lo, achando que era muito forte. Chico Xavier vai dizer: se todos os livros espíritas fossem queimados, se todos os centros incendiados e todos os espíritas mortos, e do meio das cinzas sobrasse um único livro, e este livro fosse Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira, a doutrina espírita estaria salva. Claro, a generosidade dele para com ela, mas que livro fantástico, contando a história de Camilo Castelo Branco, a sua partida e o que ele enfrenta com o suicídio no mundo espiritual. Encontramos através do Chico as obras de André Luiz, que embora fosse médico e morresse de uma oclusão numa mesa cirúrgica do Rio de Janeiro, ele é verdadeiramente um jornalista do além. E conta o que acontece com a vida que nós chamávamos de morte, mas que agora chamamos vida. Além da vida, encontramos poesias de Dona Maria Dolores, que conheceu Chico pessoalmente. Dona Maria Dolores, os livros de Maria Dolores são encantadores, de nossa querida Alta de Souza. Encontramos Augusto dos Anjos, Castro Alves, pelas mãos do Chico no livro Parnaso do Além-Túmulo. Encontramos a doutrina e encontramos no meio de tudo isso nosso querido Rio Branco, o local onde nós estamos. E onde, não aqui, mas perto daqui, há 19 anos atrás, um grupo de pessoas espíritas, iluminadas pelo bem, decididas a fazerem o bem, porque podiam todas estarem descansando na praia. Porque hoje, ou ganhando dinheiro, porque tempo é dinheiro, ou oportunidade para você descansar, para ganhar mais dinheiro. É a pergunta que fizeram a Buda: o que mais te surpreende na humanidade? Ele responde: o que mais me surpreende na humanidade é ver os homens perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E depois que ganharam o dinheiro que desejaram, tentar comprar a saúde que perderam. O que mais me surpreende na humanidade é ver os homens vivendo como se nunca fossem morrer, e morrendo como se nunca tivessem vivido um dia sequer. A doutrina espírita nos ensina a ciência do viver. E o Lírio Branco, então, neste mês de outubro, completa 19 anos de vida. Quantas pessoas aqui passaram? Quantos centros saíram daqui do Vale? Quantos centros saíram daqui? Porque a doutrina espírita cresce dividindo. Interessante, quanto mais ela divide, mais ela cresce. E vai crescendo. Eu encontro pessoas do Lírio onde eu vou. Já encontrei em cidades longe daqui, sul do Lírio Branco. Quantas pessoas já se beneficiaram do tratamento? Então nós estamos aqui também por causa disso. E o Lírio foi criado por causa da própria doutrina de Allan Kardec, de Jesus, dos benfeitores espirituais. Portanto, pensamos nestas coisas, que esta é uma casa de Deus, assim como todas as casas que pregam o bem. E não podemos deixar de passar, não podemos fazer passar em branco, porque hoje em dia, quando a gente liga a televisão, só mostra desgraça, miséria, problema. É ou não é? Você pode ver que se comemora, geralmente, que deu errado. A gente lembra do que deu errado. Quando eu chego aqui e falo 11 de setembro, quem dos amigos lembra?
dos prédios dos Estados Unidos. Quando foi? Lá do desastre de 11 de setembro. Quando que os prédios caíram? 11 de setembro. Foi o dia que deu errado. Outra pergunta bem simples. Quando que os prédios foram erguidos? O dia da inauguração, da festa, todo mundo alegre, não errou ninguém. Ninguém lembra. Não sabe nem o ano. Mas o dia que despencou, 11 de setembro. Pergunte para o seu filho que ele sabe. Quando nós vemos excursões indo para São Paulo e os amarelinhos do trânsito sendo colocados em frente ao prédio daquela menina que foi empurrada pela janela, por 60 dias o trânsito foi mudado na rua para poder comportar os carros que paravam para tirar foto da janela, porque eles não podiam arrumar, então estava rasgado, todo mundo queria ter foto. Veio um ônibus de Santa Catarina, com 47 pessoas, para visitar o caso da menina Isabela. Olha o prédio, então as pessoas paravam para tirar foto. Olha a mente humana, quando se comemora isso. Quando a gente espreme muitos jornais e sai sangue. Quando sabemos que na internet as pesquisas atestam que depois das 11 horas da noite, das 11 da noite às 3 horas da manhã, 85% dos sites são pornográficos, o número de acesso. 85% da internet, das 11, das 23 horas às 3 da manhã, 85% está ligado a alguma manifestação da pornografia. Quando vemos estas coisas, é que nós lembramos, é bom comemorar as coisas que dão certo e é bom lembrar que vale a pena viver. Porque hoje, quem assistir mais de 10 minutos de telejornal não vai achar, vai ter certeza que o mundo acabou e ainda vai falar, eu vi. Mas não acabou não. O mundo é bom, vale a pena viver, vale a pena ser feliz. Temos muitos percalços, muitos desafios, muitos problemas, mas temos muita solução, muita luz e o amparo de Deus. Embora a pessoa chegue para falar que o mundo vai acabar, não tem gente que fala isso? O mundo vai acabar, ia acabar no ano 666. Lembram-se? O pessoal falava, vai acabar no ano 666, no 666, que acharam que o número 666 era o número da besta. Como tem besta que acredita que o mundo vai acabar? Chegou o ano 666, não acabou. Aí falou, vai acabar no ano 1000. No ano 1000, acabou? Não acabou. Lembram de 1999? Que nós temos uma memória muito curta. Do 1000 passarás ao 2000, chegando. Acharam outra data agora vai. Em nome de Jesus, eu acabo de escolher o mundo. Que é 2012. Que é dezembro, e esqueci o dia lá de novo. Que dia? Temos muitos devotos dessa sexta aqui. Dia 21. E eles alegam, agora vai acabar. Olha a mente da criatura humana, pelo amor de Deus, não faça isso. Então vamos mudar o nosso comportamento, mudar a maneira de pensar. Para concluir, eu ia fazer a palestra e nos encerrar até 9 horas, mas mais 10 minutinhos já acabou tudo. Para concluir, eu me recordo, antes de cantar o parabéns para o livro, para ver como nós não podemos deixar as oportunidades passar. Eu me recordo de Chico Xavier, que dos seus 412 livros que ele psicografou, você pode ver que alguns são de poesias, outros de filosofia, uns de investigação. Eu considero livros investigativos os livros de André Luiz, livros de poesia como Parnaso do Além-Túmulo, livros filosóficos como Consolador de Emmanuel, livros religiosos como Vida de Luz. Mas tem uma bendita de uma fase da mediunidade de Chico Xavier que nunca mais se repetiu. Nunca! É a chamada série romana de Chico Xavier. A série romana. O que é isso? A época de Roma Antiga, a época de Jesus, um pouquinho antes e depois. A época do Império Romano, que era muito forte. 70% das pessoas que morriam em qualquer parte do mundo morriam sob o jugo e a dominação do Império Romano. E ele então escreve, através dele, Paulo Estevão, há 2000 anos, renúncia a Ave Cristo. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, renúncia a Ave Cristo. No livro Há 2000 anos, é uma autobiografia do mentor de Chico Xavier, de Emmanuel, que conta a história do senador Públio Lentulus. Públio Lentulus. Como senador romano, senador do imperador César. Só que
a vaidade, a prepotência, é a oportunidade que se perde. A esposa dele, chamada Lívia, converte-se à doutrina do caminho, porque não havia cristianismo, aquela palavra cristianismo. Ela converte ao que hoje nós chamamos de cristianismo. E começa a andar. Quem eram os cristãos da época? Os desgarrados, os desfalecentes da luta, os prostrados, os caídos. E ela começa a andar, a mulher do senador, com essa gente. E ele, para se vingar dela, fica a bagatela de 25 anos sem lhe dirigir a palavra, sem conversar com ela. Já tinha uma filha com ela, chamada Flávia. Mas Emmanuel, porque existem várias maneiras de você humilhar alguém. Uma é você dando um tapa no rosto, falando mal, falando pelas costas, não é? Mas a outra maneira é ignorando a presença dela, fazendo de conta que não existe, fazendo de conta que não está lá. É uma das piores maneiras que você tem de humilhar alguém, fazendo de conta que a pessoa não existe. E ele fez de conta que ela não existia por 25 anos. Até que um dia essa mulher é presa numa catacumba romana, numa reunião cristã. Os soldados dizem: está todo mundo acabado, preso. Para no outro dia já ser entregue ao circo romano. Circo não era o circo lá desses que a gente conhece, era para morrer. Só o Coliseu matou 600 mil cristãos, só o Coliseu. Portanto, eram entregues no outro dia para os leões devorarem. Só que os soldados, quando bateram o olho no meio de uma multidão enorme, para 600 pessoas, veio uma mulher super bem vestida. Descobriram pela roupa que ela era esposa do senador. Quem é que vai matar a esposa do senador? Está morto. Na hora mandaram soltar a mulher, na hora, não solta agora. Quando ela viu que ia ser solta, ela estava com uma serva de nome Ana. E ela chega e diz: Ana, vamos trocar de roupa. Trocaram a parte de cima da roupa. Ela diz: minha filha, com essa roupa eles vão achar que você sou eu. Vai embora. Pode ir. Mas a senhora, eu estou preparada por morrer por Jesus, chegou minha hora. E Ana vai embora e ela, misturada às massas, fica e vai para o Coliseu. O Coliseu é do tamanho do Maracanã. Ele comportava, assim, normal, chegou a colocar 180 mil pessoas no Coliseu, mas geralmente tinha 120 mil que iam no domingo para assistir às mortes. Aquilo lotado, o senador Públio Lentulus, do lado de César, sentado como sempre para assistir. Soltaram o povo, soltaram os leões. Quando ele olha, ele vê a mulher dele. E aí vem a tal da consciência. É uma questão do livro dos Espíritos. Onde Deus colocou o seu tribunal? Eles respondem: na consciência. Ele sabia que, embora ele estivesse humilhando a mulher dele, maltratando a mulher, era uma santa. Era uma mulher imaculada, santa, pura, notável. E ele olha, mas não dá tempo de fazer nada. Quando ele olha para ela e ela olha para ele e os olhares se encontram, o leão a devora. Se é a maior angústia de alguém, pare para pensar que em toda e qualquer pena de morte, sempre, decapitação, tiro, cadeira elétrica, câmara de gás, escolha o que você quiser, sempre é tampado os olhos de quem vai morrer. Não por causa de quem vai morrer, mas por causa de quem vai matar, para não ficar na hora de atirar com a impressão do olho da vítima. Ou faz-se como se faz na China, mata-se em estádio, mas com um tiro na nuca. Nunca a pessoa que vai morrer olha os olhos de quem vai matar, que aquilo causa uma impressão tão grande que nunca mais a pessoa fica a mesma. Pois ele viu a mulher morrendo, e enquanto morria olhava para ele e cantava o nome de Jesus. Nunca mais esse homem tornou-se o mesmo. Após a sua desencarnação, conta Chico Xavier que quem o converteu foi Paulo, o apóstolo, no mundo espiritual. Tanto que numa das encarnações de Emmanuel, como Padre Manuel da Nóbrega, no Planalto de Piratininga, onde hoje é o colégio, o pátio do colégio, ele reza a primeira missa e dá o nome da cidade batista de São Paulo. Torna-se o maior devoto do apóstolo Paulo. Depois, no livro 50 anos depois, reencarna como escravo Nestório. E resumindo, isso eu escutei da boca do Chico, Lívia nunca mais reencarnou na Terra. E Emmanuel tem autorização de visitar a Lívia, onde ela está, uma vez por ano. O mentor de Chico Xavier. Se o Chico já é bom, imagina o mentor.
autorização uma vez por ano. Então nunca deixe a oportunidade boa passar na sua vida. Porque a oportunidade que passa nunca mais volta a mesma. Pode até voltar outra melhor, mas aquela que você perdeu, diga adeus. Com Deus você não diz adeus, diz vamos avante. Sempre melhor a cada dia. Portanto, aproveite a oportunidade. E é por isso que nós estamos aqui comemorando o dia de Allan Kardec.